Capítulo 3. O desenvolvimento da psicologia. A psicologia experimental, como a conhecemos hoje, tem apenas pouco mais de 100 anos. De fato, ela não poderia ter surgido muito antes, pois era necessário que outras descobertas a antecedessem. Por exemplo, a experimentação teve de ser descoberta e introduzida no mundo da ciência. E esse foi um descobrimento tardio na história. O pensamento do homem ocidental teve de atingir determinado desenvolvimento até que se chegasse à conclusão de que era importante fazer observações sensoriais dos fenômenos concretos e que se compreendesse ser possível fazer experiências com esses fenômenos. Essa mudança na forma de pensar deu-se apenas na época da Renascença, especialmente no século XVI. Foi mais tarde alimentada pelo espírito da Reforma. Sob a influência da Reforma, o homem do Ocidente voltou a interessar-se pela criação de Deus. As pessoas não partiam de ideias próprias a respeito da criação, mas colocavam questões a ela, modesta e reverentemente, ou seja, passaram a fazer observações e não experiências. Consequentemente, a criação passou a revelar pouco a pouco os seus segredos. O modelo experimental mostrou-se extremamente útil em diversos campos. Uma série de pesquisadores trabalhando na tradição da reforma, como Johannes Kepler, Francis Bacon e Isaac Newton, fizeram trabalhos pioneiros a esse respeito. Esses desenvolvimentos tornaram-se possível o crescimento tornaram possível o crescimento das ciências naturais nos séculos 17 e 18. O crescimento dessa ciência também era necessário antes que a psicologia experimental pudesse surgir. Muitas coisas sobre os aspectos bióticos e físicos do ser humano já eram conhecidas antes que fosse possível reunir conhecimento sobre os aspectos mentais. Dessa forma, não deve surpreender que os primeiros psicólogos no século XIX fossem originalmente físicos, fisiologistas e médicos. Posso mencionar alguns nomes conhecidos como Johannes Miller, 1801 a 1858, descobridor do reflexo, ver adiante, e seu aluno Ludwig von Helmholtz, 1821 a 1894, que se ocupava da questão do estímulo nervoso e das reações motoras, entre outras coisas. Outros importantes pioneiros foram Ernest Weber, 1795 a 1878, e Gustav Fichtner, 1801 a 1887, nomeado professor de física em Leipzig em 1834. Ambos realizaram interessantes trabalhos de pesquisa na área da fisiologia dos órgãos sensoriais, como funcionam os sentidos. Em 1860, Fichtner escreveu Elementos de Psicofísica, obra que exerceu enorme influência no início da história da psicologia. Essa obra poderia muito bem ser chamada de o primeiro livro sobre psicologia experimental. No entanto, o livro de Fichtner exalava o espírito de origem das espécies de Charles Darwin, que tinha aparecido no ano anterior. Dessa forma, o tom evolucionista influenciou a jovem ciência da psicologia durante muito tempo, como veremos oportunamente. Simplificando, os psicólogos evolucionistas decidiram que a psique humana poderia ser explicada apenas em termos físicos ou fisiológicos.
3.1 Estruturalismo e funcionalismo. Fichtner inaugurou o método experimental na psicologia, mas foi outro investigador quem conseguiu fundamentar toda uma ciência com base no método. Esse segundo investigador era um aluno de Johannes Müller, o médico Wilhelm Wundt, 1832 a 1920. Em 1873, 74, depois de estudar profundamente a obra de Helmholtz, de Weber e de Fichtner, ele publicou uma obra em 2 volumes que marcaria época. Princípios de Psicologia Fisiológica. Com essa obra, ele se tornou o primeiro psicólogo. No entanto, o próprio termo psicologia fisiológica já indica que Wundt, como um darwinista, propunha-se a explicar a psique humana de forma puramente fisiológica. Em outras palavras, ele propôs explicá-la em termos de suas remotas origens animais. Em 1875, Wundt tornou-se professor em Leipzig, onde abriu o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Em pouco tempo, esse laboratório tornou-se um centro de renome mundial, onde pesquisadores de todas as partes se reuniam para realizar esse tipo de estudo. Quando esses pesquisadores retornavam às suas bases, passavam a organizar laboratórios similares àquele, e dessa forma, rapidamente, surgiu uma rede de centros de pesquisa psicológica, tanto na Europa como na América do Norte e em outros e nos Estados Unidos. O grande psicólogo William James, 1842 a 1910, criou um laboratório psicológico na Universidade de Harvard, tornando-se o pioneiro da psicologia no país. Por volta do ano 1900, a psicologia já se tornara uma ciência independente e estabelecida em todo o mundo ocidental, e, portanto, podemos dizer que a psicologia ainda é uma ciência jovem, tão jovem que a grande maioria dos psicólogos que já existiram ainda estão vivos. Tão certo quanto o fato de que a psicologia ainda estava em sua infância, é também o fato de que, por volta de 1900, havia diferentes escolas de psicologia, uma combatendo a outra com veemência. Por haver ainda um número relativamente pequeno de dados experimentais, esses novos pesquisadores eram levados por preconceitos inerentes às suas próprias formações, e esses preconceitos podiam, de fato, divergir. Os primeiros psicólogos afirmavam que a principal tarefa da psicologia era estudar a consciência. Para eles, a psicologia era a teoria da consciência ou do fenômeno da consciência, mas havia várias questões sobre as quais suas opiniões divergiam, tais como que realmente era importante em relação à consciência e como se poderia observar a consciência. O próprio Wundt e seus seguidores eram defensores daquilo que foi chamado de estruturalismo. Segundo eles, o ideal era observar a estrutura, o conteúdo, os elementos da consciência. Entre esses elementos estão, por exemplo, tons, cores, sabores e cheiros. Além disso, entre esses elementos existem todos os tipos de relações que devem ser distinguidos. Por exemplo, determinadas cores, sons, cheiros, formas e temperaturas estão associados com o conceito de fogo. Dessa forma, a consciência estava repleta de elementos, relações, conceitos, imagens, sentimentos, etc. A introspecção, como foi chamado, era o método recomendado por Wundt para investigar a estrutura da consciência. O termo significa literalmente olhar para dentro de si mesmo. Há algumas pessoas era
atribuída a tarefa de observar mudanças de consciência em si próprios, enquanto a pessoa responsável pelo experimento administrava nelas diversos tipos de estímulos sensoriais. Mas havia outros pesquisadores que não pensavam tanto em introspecção. Logo se tornou evidente o quanto esse método era subjetivo. Diferentes pesquisadores, ao utilizarem esse método, chegavam a resultados totalmente distintos. Além disso, a introspecção só poderia ser usada com adultos. Era inútil quando se tratava de animais, de pessoas com deficiências mentais ou de crianças, e dessa forma não se poderia chegar a nenhum conhecimento acerca do desenvolvimento da consciência, fosse sobre o desenvolvimento da criança até o adulto ou sobre o do animal até o ser humano. No entanto, isso era justamente o que muitos psicólogos darwinistas queriam descobrir. Da mesma forma que os biólogos se preocupavam com as mudanças de funções dos órgãos durante a suposta evolução, havia psicólogos que queriam saber como a função real da consciência tinha se desenvolvido durante a contínua luta pela sobrevivência no processo evolutivo. Psicólogos dessa linha também poderiam ser chamados de funcionalistas. William James, mencionado anteriormente, foi o expoente dessa escola. Hoje, os funcionalistas ainda estão deixando a introspecção totalmente de lado. Eles foram os primeiros psicólogos a introduzirem outros tipos de experiências também, como a observação do comportamento em crianças e animais, por não perguntarem a seus objetos experimentais o que estavam provando dentro de si, mas por apenas observarem como reagiam, mesmo percebendo que só podiam observar o objeto exteriormente. Esses funcionalistas sentiram que podiam construir uma psicologia mais objetiva do que a dos estruturalistas. 3.2 Psicologia profunda. Por volta da mesma época, surgiu na Europa uma escola distinta de psicologia, que se desenvolveu de maneira independente das esboçadas anteriormente. Essa escola estava associada ao famoso médico e psiquiatra Sigmund Freud. Em um aspecto importante, contudo, Freud estava de acordo com os pensadores mencionados. Ele era um darwinista convicto. Freud levou para a psicologia a revolução que Darwin havia feito na biologia. Ele desenvolveu sua teoria psicanalítica não por meio de experimentos, mas pela observação de pacientes neuróticos. Assumiu a posição radical de que a psicologia não estava em primeiro plano relacionada com a consciência, mas com uma camada ou extrato muito mais profundo da personalidade humana, ou seja, o inconsciente. Daí a expressão psicologia profunda. Suas primeiras pesquisas se concentraram no fenômeno na história da histeria, o qual era bastante difundido na época. Pessoas com histeria sofriam de doenças físicas genuínas, não fingidas, sem causa aparente. As doenças eram de ordem estritamente mental. Freud desenvolveu um método pelo qual os pacientes histéricos, a maioria deles mulheres, eram capazes de recordar todo tipo de experiência emocional do passado. Ele chegou à conclusão de que essas ocorrências emocionais poderiam ser atribuídas a conflitos entre desejos passionais, sobretudo de caráter sexual, e tabus do meio. Ele elaborou essa teoria porque aqueles conflitos eram desagradáveis e estavam reprimidos pelo inconsciente, onde ficavam armazenados sem que o paciente se desse conta disso. No entanto, os conflitos se expressavam de fato, mas por meios indiretos,
camuflavam-se ou disfarçavam-se na forma de sintomas histéricos. Se o paciente pudesse fazer com que essas emoções reprimidas aflorassem, tornando-as parte da consciência, ele poderia livrar-se delas e ser curado do distúrbio por elas provocado. Pouco depois, Freud acrescentou a essas teorias iniciais muitas outras, igualmente originais e, em muitos casos, tão dúbias quanto as outras. Uma dessas novas ideias foi a do complexo de Édipo. De acordo com Freud, todo menino teria um desejo inconsciente de livrar-se do pai, de forma que pudesse desfrutar do amor da mãe só para si, inclusive ter relações sexuais com ela. Freud utilizou o termo Édipo por causa do rei grego chamado Édipo, que tinha feito justamente isso, mas com o avanço dos anos, o ódio em relação ao pai dava lugar à identificação. O menino tomaria o pai e, mais tarde, grandes homens ou figuras admiradas como modelo. Freud teorizou que, no caso das pessoas que tinham perturbações mentais, esse processo não se descortinava de maneira apropriada. Em vez disso, desenvolvia-se de forma insana ou como revolta contra uma autoridade. Gradualmente, a sexualidade começou a ocupar um lugar cada vez maior nas teorias de Freud. Dessa forma, ele passou a afirmar que em nossos sonhos, toda espécie de desejos, frustrados e proibidos, sobretudo de ordem sexual e pervertida, torna-se conhecida. Freud sustentava que mesmo a criança já possuía motivações sexuais que visavam aos pais. Ele acreditava que o comportamento sexual da criança comportava uma forte semelhança com certas espécies pervertidas de comportamento que ocorriam em adultos. Pessoas que demonstravam um desenvolvimento anormal, pensava ele, podiam permanecer presas em determinadas etapas, fases da sexualidade infantil. Consequentemente, poderiam desenvolver uma série de aberrações mentais. Em seus últimos anos, Freud passou a elaborar uma distinção entre o es ou id, instintos ou impulsos inconscientes, o it ou ego, a consciência, e o Weber-it ou superego, uma enorme consciência inconsciente que se impõe sobre nós por meio de normas e tabus provenientes do meio, especialmente durante o desenvolvimento. Para Freud, esse corpo de ideias formava uma visão de mundo e vida quase inexpugnável, a qual estava ligada indissoluvelmente ao pensamento materialista e evolucionista. Falando de maneira científica, Freud merece crédito por ter colocado grande ênfase e sentido nas emoções inconscientes e nas experiências do início da juventude, mas quanto ao resto, suas ideias dizem mais respeito à moralidade vitoriana de sua época do que à natureza do homem. Mesmo assim, essas ideias tiveram um efeito enorme sobre o pensamento ocidental. Comparam-se à influência de Darwin e de Marx. Palavras como repressão, inibição, frustração, ato falho e inconsciente tornaram-se comuns entre nós. Além disso, os escritos arrogantes de Freud sobre religião, considerada por ele como uma aberração mental, contribuíram sobremaneira para a descristianização do Ocidente. Deve-se dizer também que Freud talvez seja o psicólogo mais responsável pelo fato de que, em nosso século, passamos a dar muito menos valor a ideias de culpa verdadeiramente moral e de responsabilidade pessoal. O homem é agora representado como sendo
Pelo lado de dentro, um joguete das forças do inconsciente, e pelo lado de fora, reflexo de fortes tabus do meio. O freudismo ensinou-nos a transferir a responsabilidade da pessoa para os pais e para a sociedade. Em oposição a esse pensamento, a psicologia cristã ressalta que cada indivíduo é pessoalmente responsável diante de Deus e das autoridades, mesmo que forças inconscientes atuem na vida dele, como veremos. 3.3 Reflexologia. Já fizemos um breve esboço sobre o período inicial de desenvolvimento da ciência da psicologia. Concentrando a atenção no oeste da Europa e nos Estados Unidos. Neste ponto, vamos passar para a Rússia e observar a obra de Ivan Pavlov, 1849 a 1936. Por volta de 1900, Pavlov começou a realizar seus famosos experimentos com cães, estudando-lhes os reflexos. Falamos de uma ação reflexa quando um estímulo é direta e imediatamente seguido por uma reação em particular, a que os psicólogos chamam de resposta. A resposta está relacionada exclusivamente ao estímulo. O cérebro e a consciência não participam. Um exemplo disso é o reflexo de salivação. Quando um alimento é colocado diante de um cachorro com fome, ou mesmo diante de uma pessoa, as glândulas salivares automaticamente começam a secretar saliva. É um exemplo de um reflexo inato. Em circunstâncias normais, o estímulo leva incondicionalmente à resposta. Os psicólogos falam aqui de estímulo incondicionado e de reflexo incondicionado. O que Pavlov fez foi investigar esse reflexo de salivação. O estímulo dá-se pela visão de alimentos e a reação traduz-se no ato de babar. No decorrer de sua investigação, Pavlov combinou o estímulo com o toque de uma campainha. Por exemplo, depois de combinar a exibição de alimentos com o toque da campainha em diversas ocasiões, ele passou a tocar a campainha sem mostrar o alimento. Mesmo assim, o cachorro começava a babar. Isso indicava que o reflexo tinha sido acoplado a um estímulo novo e condicionado e que, portanto, tinha se tornado um reflexo condicional ou condicionado. O cachorro tinha aprendido um novo reflexo. Essa forma particular de aprendizado é chamado de condicionamento. É importante entender que o cachorro não começava a babar sempre que ouvia a campainha tocar, porque soubesse que o alimento estava a caminho dele. Condicionamento quase não tem relação com o saber. Isso fica evidente a partir do fato de que os reflexos condicionados podem produzir-se mesmo em animais muito primitivos. Esses reflexos que ocorrem independentemente de qualquer conhecimento podem também ser produzidos nos seres humanos. Um exemplo disso é o reflexo de pálpebra. A pálpebra se fecha automaticamente sem que estejamos cientes disso. Quando submetida a um estímulo, como uma rajada de vento, se combinarmos a rajada de vento com um lampejo, descobriremos que depois de um instante ocorrerá um reflexo em consequência do lampejo. As experiências realizadas por Pavlov, pelas quais ele recebeu o prêmio Nobel, não tiveram apenas consequências científicas,
Pavlov colocou os resultados delas no âmbito de uma visão de mundo particular e dessa forma conseguiu exercer grande influência. Ele declarou triunfantemente que não havia necessidade de recorrer a nenhum tipo de consciência para explicar os resultados que obteve. Ele sustentava que se existisse algo no âmbito dos fenômenos conscientes, eram, na maioria, efeitos colaterais e que, portanto, não deviam desempenhar nenhum papel nas explicações psicológicas. Por ser um darwinista convicto, esse ponto foi de grande importância para Pavlov. A grande importância que ele deu para os experimentos com animais também advém de suas convicções darwinistas. E quando suas experiências tornaram-se conhecidas nos Estados Unidos, criaram raízes por lá. Anteriormente vimos que os funcionalistas gradualmente foram se dedicando a realizar experimentos com animais, alegando com isso que passariam a compreender o homem melhor. Essa é uma estratégia tipicamente darwinista. Um funcionalista bastante importante foi Edward Tordick, 1874 a 1949, trabalhando de forma completamente independente de Pavlov. Tordick conduziu experimentos nos quais explorava o processo de aprendizagem em animais. Ele queria saber como os animais aprendiam a libertar-se de um labirinto que ele tinha construído especificamente com o propósito de realizar sua experiência. Quando um gato faminto era colocado na gaiola, ele via a comida deixada do lado de fora e sentia vontade de sair. Para tanto, teria de puxar um trinco. Aos poucos, o gato entendia como fazê-lo e aprendia a libertar-se cada vez mais rapidamente à medida que a situação se repetia. Esse tipo de comportamento de aprendizagem foi chamado por Thorndike de tentativa e erro. Ele tinha convicção de que os comportamentos que resultavam na satisfação de determinadas necessidades levavam à formação de conexões nervosas específicas no cérebro. Como esses comportamentos são repetidos e produzem o mesmo resultado positivo em cada ocasião, eles continuamente se fortalecem. Essa ideia de fortalecimento ou reforço logo passou a desempenhar um papel importante nas investigações psicológicas. 3.4 Behaviorismo. Os experimentos de Thorndike e Pavlov levaram ao surgimento de um movimento particularmente influente na psicologia que veio a ser conhecido como behaviorismo. O fundador dessa escola foi John B. Watson, 1878 a 1958. Em 1913, Watson anunciou que os psicólogos finalmente teriam de romper de maneira radical com toda e qualquer forma de teoria da consciência, pois a psicologia, como ele havia, era um ramo puramente objetivo e experimental das ciências naturais. A introspecção era fundamentalmente um erro. Em vez de se preocuparem com ela, os psicólogos deviam ater-se apenas ao comportamento humano. Daí o nome que veio a ser associado a essa maneira de pensar foi behaviorismo. Uma vez que behavior em inglês significa comportamento. Quanto a coisas como consciência, estados mentais, vontade, imagens mentais, Watson concluiu que simplesmente não podiam ser descritas cientificamente,
mas o comportamento podia sim ser observado e descrito. Recorrendo às experiências de Thorndike e Pavlov, Watson sustentava que o comportamento podia ser explicado e em termos puramente fisiológicos. Ele acreditava que, se pudesse simplesmente desabilitar todos os conceitos mentais e se livrar deles, poderia livrar a psicologia de todos os preconceitos derivados de qualquer tipo de visão de mundo. Ele não percebeu que ele próprio estava introduzindo uma visão de mundo diferente, materialista e evolucionista. A respeito do método aplicado por ele, Watson era bastante consistente. Para ele, pensar não implicava nada de mental. Pensar não era nada mais do que uma forma inaudível de falar, acompanhada de pequenos movimentos dos músculos da laringe, da língua e dos lábios. Ele pensava que as emoções podiam reduzir-se completamente a secreções glandulares. Os seres humanos essencialmente nada mais são do que robôs. De acordo com Watson, até mesmo os mais nobres sentimentos humanos não passam de reações dos reflexos condicionados. Na década de 1920, a escola de Watson já dominava toda a psicologia norte-americana, mas na década de 1930, suas ideias começaram a ser consideradas demasiado extremas. Diversos psicólogos começaram a se arrepender desse behaviorismo radical, ao passo que outros começaram a desenvolver uma forma mais moderada, que veio a ser conhecida como neobehaviorismo. O mais famoso dos neobehavioristas foi B.F. Skinner, conhecido sobretudo por suas experiências com ratos e pombos. Seus experimentos envolveram a chamada caixa de Skinner, sucessora da caixa de Thorndike. Na caixa de Skinner há uma pequena alavanca que o rato pressiona ou um prato pequeno que o pombo pode bicar. Quando uma dessas ações é realizada, uma pequena bola de alimento rola diretamente para uma panela dentro da gaiola. Nessa situação, mais uma vez o animal gradualmente aprende a conhecer a ligação entre o botão e a comida que aparece na gaiola. Por meio desse instrumento simples, inúmeros experimentos inteligentes foram realizados para investigar o que é preciso para se estabelecer reflexos condicionados e também o que é preciso para desfazê-los. Se falamos aqui de condicionamento e reflexos como Skinner, é importante ressaltar que não há naturalmente uma grande diferença entre os experimentos de condicionamento de Pavlov e os experimentos realizados por Skinner. Os experimentos de Skinner lidavam com uma aprendizagem ativa de determinados comportamentos em que o animal podia, por si só, introduzir em seu ambiente certas mudanças agradáveis a ele. Ou lidavam também com outras experiências em que o animal podia escapar da gaiola ou evitar mudanças desagradáveis em seu meio. Pavlov, entretanto, partiu de reflexos incondicionados existentes, tais como o reflexo salivar. Em suas experiências, o animal sempre permanecia passivo, mas no condicionamento realizado por Skinner, o próprio animal aprendia ativamente a executar certas operações que lhe eram úteis. O condicionamento de Pavlov é chamado de condicionamento clássico ou respondente, e o de Skinner de condicionamento instrumental ou operante. É muito importante entender que ambas as formas de condicionamento podem ocorrer nas pessoas, como veremos mais tarde. É uma verdade que deve ser encarada, mas é tão verdade quanto o fato de que o aprendizado do homem não pode ser reduzido simplesmente ao condicionamento, como sustentavam os behavioristas mais radicais, e além disso,
Apesar de existir, de fato, um condicionamento no caso de pessoas, existem também formas superiores de aprendizagem ligadas ao homem, as quais são de uma ordem inteiramente diversa. 3.5 Psicologia humanista. Na década de 1950, uma escola inteiramente nova de psicologia surgiu. A liderança dessa nova escola coube ao psicólogo norte-americano Abraham Maslow, 1908 a 1970. Essa escola representava uma terceira força e professava uma forte oposição à psicanálise, por um lado, e ao behaviorismo, por outro. Maslow censurava os behavioristas por agirem como se ratos e pombos pudessem servir como uma espécie de modelo humano simplificado. Segundo Maslow, a maior parte do comportamento humano é totalmente original e de forma alguma pode ser reduzida ao comportamento de ratos e pombos ou mesmo de macacos. Ele estava pensando na descoberta do fogo, na fabricação de ferramentas, na fala, no pensamento abstrato, no comportamento social criativo e na arte, na ciência, na moral e na religião. Mas Maslow também teve uma questão a resolver com os psicanalistas. Ele argumentou que não havia provas de que toda conduta humana poderia ser reduzida ao irracional ou aos conflitos da infância. Em oposição ao que Freud tentava fazer, Maslow afirmou que não se podia compreender o comportamento de pessoas saudáveis com base na observação psiquiátrica de pessoas mentalmente perturbadas. O behaviorista pensa em termos de animais, ao passo que a psicanálise pensa em termos de pacientes. Em oposição a essas duas abordagens, Maslow propôs pensar-se em termos da pessoa saudável. Era chegada a hora de a psicologia tornar-se uma psicologia genuinamente humana. Portanto, o nome um pouco confuso de psicologia humanista foi adotado. Nesse ponto, uma questão surge naturalmente. O que realmente é uma pessoa saudável? Segundo Maslow, é uma pessoa que realizou todas as suas possibilidades internas. E assim, Maslow considerou a questão como de realização ou de satisfação pessoal. Para alcançar essa realização ou satisfação, de acordo com Maslow, é necessário uma dose substancial de experiência de vida, juntamente com circunstâncias sociais favoráveis, boas oportunidades sociais, possibilidades para o desenvolvimento da criatividade, espontaneidade e assim por diante. E dessa forma, pode-se facilmente perceber que Maslow não estava muito interessado em experiências e também que ele, como outros psicólogos, apresentava-nos uma clara visão de mundo ou de vida. Para atingir essa satisfação pessoal ou realização pessoal, de acordo com Maslow, uma pessoa devia alcançar a satisfação de suas necessidades. Ademais, as necessidades deviam ser satisfeitas numa ordem distinta, bem definida, hierarquia de Maslow. Primeiro deve-se satisfazer as necessidades físicas, sede, fome, sono, e assim por diante. Se isso não for feito, nunca se chegará a atender às necessidades mais elevadas. Mais uma vez, satisfeitas as necessidades físicas até certo ponto, algumas necessidades de nível superior se apresentam. A necessidade de segurança, de proteção, de certezas e estabilidade. Estabilidade de moradia, renda regular, uma vida organizada. Além disso, quando essas necessidades são atendidas de forma razoável, sente-se a necessidade de amor e de pertencer a algum lugar. Além dessas necessidades, sente-se também
a necessidade de estima e respeito por si próprio e pelos outros. E quando essas necessidades, por sua vez, já estiverem saciadas, as necessidades mais elevadas se fazem sentir. A necessidade de realização pessoal, isto é, a necessidade de nos desenvolvermos cada vez mais e de podermos fazer uso de nossas habilidades e de nossas qualidades. Somente quando tudo isso é alcançado, uma pessoa pode realmente ser considerada mentalmente saudável. Quando consideramos a forte importância das necessidades, vemos que Maslow não tinha além do darwinismo também. Não conseguiu suplantar os outros psicólogos discutidos no que diz respeito a determinar o que realmente torna o homem tipicamente humano. Não são principalmente as qualidades sensíveis do homem que o tornam de fato humano, mas as suas qualidades espiritivas. E, certamente, Maslow não tocou naquilo que é mais fundamental no homem, isto é, o coração humano ou a relação do homem com Deus ou com ídolos. Pensando de forma tipicamente humanista, Maslow afirmava que, no homem, a satisfação das necessidades e a realização pessoal eram as questões centrais, mas no cristianismo, o que está no cerne da vida do homem são a realização e o desenvolvimento de sua relação com Deus e da vida nova em Cristo. Na vida do cristão, a necessidade maior é apenas isto, o desenvolvimento da comunhão com o Pai e o Filho. E é justamente com fundamento na maneira cristã de pensar que poderemos compreender aqueles fenômenos que não encontram lugar no entendimento de Maslow. Por exemplo, como as normas espiritivas transcendem as necessidades sensíveis. Imaginemos, a título de exemplo, uma pessoa num campo de concentração que, apesar de sentir uma fome avassaladora, reparte sua parca ração com outra pessoa. Em tal situação, os valores mais elevados se sobrepõem àquela necessidade alimentar, que é a fome. 3.6 Psicologia cognitiva. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, muitos psicólogos de língua alemã fugiram para a América do Norte. O resultado disso para a América do Norte foi uma ampla troca de pontos de vista, e essa troca teve um efeito muito promissor para o desenvolvimento da psicologia. Um dos resultados foi o progressivo abandono pelos behavioristas do velho e simplificado esquema seta R. Ou seja, um determinado estímulo produz uma resposta específica R, e aquilo que está entre e R não é considerado importante ou é tido como completamente irrelevante. Aos poucos, os psicólogos passaram a considerar interessante o intermediário, especularam se a reação era de fato condicionada sobre o estímulo apenas, ou se poderia ocorrer algo no próprio organismo que determinasse parcialmente a reação. Consideremos um exemplo. O fato de o gato escapar da gaiola é realmente apenas uma questão de algo puramente automático, como tentativa e erro. Ou há coisa como percepção e orientação para metas envolvidas. Mais e mais psicólogos começaram a insistir que havia algo mais acontecendo, o que significava que teríamos mesmo de assumir que tanto em animais como em seres humanos existiam fatores cognitivos.
Tomemos o exemplo da sensação, ver, ouvir, cheirar, assim por diante. Não devem ser entendidos simplesmente como condições fisiológicas particulares do cérebro. Nossa percepção consciente exerce função nesses aspectos. Além disso, a percepção é um fator determinante para o nosso comportamento e, portanto, torna-se necessário colocar pelo menos um P de percepção entre o E e o R. E, P, R. Ou podemos considerar o processo de aprendizagem ativa do homem, que se reflete na aprendizagem de uma língua. Condicionamento é algo que pouco tem a ver com a aprendizagem de uma língua. Há muito mais do que isso. E esse algo mais só pode ser explicado se não nos aterramos apenas aos fatores perceptivos, mas também aos fatores sensíveis e especialmente espiritivos. Ver capítulo 2. Direi mais sobre isso no capítulo 4. Podemos dar muitos outros exemplos sobre ações humanas que só são compreendidas se admitirmos a participação de fatores superiores em nossa concepção cristã do homem, que assumimos como ponto de partida para a psicologia cristã. Esse era um princípio bastante evidente. Mas na psicologia secular, sofreu por tanto tempo o domínio do materialismo e do evolucionismo, os psicólogos apenas lentamente e com relutância se dispõem a aceitar a presença de tais fatores cognitivos. Nesse sentido, foram afetados pelos preconceitos próprios de sua visão de mundo. Um exemplo de psicólogo cognitivo foi o neobehaviorista Edward Tolman, que colocou grande ênfase no direcionamento ao alvo em comportamento animal. Por exemplo, um rato que deve aprender a encontrar o caminho num labirinto, caminhando e procurando, aprende a evitar os becos em saída e no final encontra o caminho mais curto para o alimento que o atrai. O desempenho bem-sucedido indica que ele não está apenas condicionado a realizar uma série de movimentos individuais. O rato aprende o percurso ou um procedimento, ou como se costuma dizer em tais casos, um mapa cognitivo. O que determina as reações do animal, de acordo com Tolman, não é o estímulo em si, mas os mapas cognitivos. No entanto, eu não concordo com o uso do termo cognitivo nesse contexto, pois prefiro reservá-lo para o homem, ver capítulo 2. Mas a minha oposição terminológica não tira a essência do argumento, na medida em que vemos que, mesmo no comportamento dos mamíferos, há muito mais coisas envolvidas do que simplesmente reflexos condicionados. 3.7 Psicologia Gestalt. A psicologia cognitiva também foi influenciada por uma escola que assumiu um lugar muito especial no âmbito da ciência da psicologia. O fundador dessa escola foi o psicólogo alemão Max Wertheimer, considerando que os estruturalistas de uma geração anterior tinham procurado analisar a consciência em termos de elementos. Wertheimer rejeitou por completo a ideia de elementos separados. Ele ressaltou que na percepção as pessoas não percebem elementos separados, mas sim totalidades, coerentes, cada uma delas com estrutura própria. Na língua alemã, essa totalidade é chamada de Gestalt. E pelo fato de a tradução dessa palavra ser difícil,
para outras línguas foi adotado no original como um conceito psicológico. Um exemplo de Gestalt é uma melodia. Uma melodia pode ser tocada em uma série de instrumentos diferentes, em tempos e em tons diferentes, mas é sempre reconhecível como a mesma melodia. É óbvio que a melodia mantém a sua própria qualidade, estrutura, forma, frase musical e sua gestalt em todas essas diferentes circunstâncias. Costumamos deparar-nos com outro exemplo de Gestalt quando dirigimos no trânsito. Se vemos duas luzes vermelhas de alerta, uma um pouco acima da outra, e elas ficam piscando, percebemos o que vemos como se uma única luz se movesse para cima e para baixo, como se estivesse pulando. Não percebemos as duas lâmpadas que piscam como estímulos separados, mas sim como partes de um todo, de uma gestalt. Consideremos abaixo o exemplo dos dois esboços de um rosto. Temos uma boca sorridente e uma boca triste. É surpreendente que os olhos que são esboçados exatamente da mesma maneira nas duas figuras passem uma impressão muito diferente de uma figura para a outra. Em uma vemos olhos felizes, enquanto na outra vemos olhos tristes. Aqui temos um bom exemplo de uma gestalt. As faces como um todo, todas as partes dentro da face são interdependentes, ou de uma forma um pouco diferente, poderíamos dizer que a maneira que percebemos os olhos não depende apenas da forma que os olhos se apresentam, mas é influenciada pela forma que os olhos estão relacionados com todas as outras partes subordinadas em todo o campo de estímulo. Um aluno notável de Wertheimer foi Wolfgang Kochler, que realizou uma série de experimentos que ficaram famosos em chimpanzés. A partir dessas experiências, tornou-se evidente que os animais superiores eram capazes de resolver problemas recorrendo a alguma forma de percepção. Eles lidam com isso de tal forma que o comportamento deles se mostra claramente dependente da maneira como experimentam todo o seu campo de estímulo. As mediações percebidas por eles, pelo fato de a percepção que o animal tem do campo concentrar-se imediatamente, por assim dizer, de forma distinta, o animal enxerga, de repente, a solução de um problema. Por exemplo, pode entender como pegar uma banana, que parece estar além do alcance dele, por meio da utilização de uma vareta ou subindo numa caixa. Um seguidor de Kochler falou de experiências eureka. Com base nesse tipo de experimentação e explicação, Kochler ampliou a teoria da percepção dos psicólogos Gestalt e a transformou em uma teoria psicológica completa. A ampliação semelhante da teoria foi feita por outro aluno de Wertheimer, que se mudou para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra, assim como Wertheimer e Kochler o fizeram. Estou falando de Kurt Lewin. Ele fez seus primeiros experimentos na área de psicologia motivacional, procurando entender o que ativa uma pessoa. Ele se preocupava com as forças dinâmicas em pessoas, as quais ajudavam a determinar o comportamento delas. No decorrer de suas investigações, ele tornou o campo de estímulo em um campo dinâmico.
completo influenciando o comportamento humano na mesma medida. O campo psicológico total que determina o comportamento do homem consiste, portanto, dos fatores motivacionais no homem e dos fatores ambientais ao redor dele. Lewin procurou expressar tudo isso em uma fórmula que se tornou famosa: C igual a F P,S entre parênteses. A fórmula expressa que o comportamento C é determinado por fatores pessoais P, por um lado, e por fatores situacionais S, por outro. É notável que Lewin tenha deixado a história de vida da pessoa fora da fórmula. Buscando explicar o comportamento de uma pessoa, ele não recorre como um psicanalista aos conflitos da juventude ou como um behaviorista ao condicionamento anterior, mas em vez disso pergunta-se que força no campo psicológico desempenha um papel aqui e agora. Assim, passa a ser muito mais importante como a pessoa experimenta e ver sua situação aqui e agora. Pelo fato de pensar assim, Lewin dá muito mais espaço aos fatores cognitivos do que psicanalistas e behavioristas. O que sabemos ou pensamos que sabemos sobre o meio que nos cerca e sobre nós mesmos torna-se um fator primordial no comportamento humano. Essa conclusão representa uma perspectiva importante, porém pouco se assemelha a uma psicologia cristã em outros aspectos. 3.8 Ainda hoje, alguns behavioristas materialistas, mas eles constituem uma minoria. O que acontece na prática é que muitos psicólogos já não prestam mais muita atenção à visão do homem desses behavioristas. Eles aceitam a existência de fenômenos físicos e psíquicos, mas têm problemas em tentar reduzir um tipo ao outro. Mas quanto ao resto, não se importam muito com a relação entre os dois tipos de fenômenos. Já não se apegam a fórmulas simplistas como E traço seta R. Por conveniência, um X desconhecido é colocado entre E e R, resultando na fórmula E seta X seta R. Quanto ao resto, esses psicólogos não se preocupam com a questão da natureza do homem. A principal acessão a este modelo é um grupo de pensadores sobre os quais nos deteremos agora, ou seja, os existencialistas. São figuras como Karl Jasper, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. A visão de vida desses pensadores não investiga a natureza do homem, eles concentram-se na pessoa como um todo, algo concreto, em sua singularidade, em sua autenticidade, em sua existência completa e real, em meio a um mundo incompreensível e absurdo em que o homem tende a aprender a fazer escolhas. Esses pensadores são um pouco como os psicólogos humanistas tratados anteriormente, cujas opiniões se assemelham mais a uma visão de mundo e vida do que a uma teoria psicológica experimental. No entanto, o pensamento deles exerceu considerável influência sobre a psicologia moderna. Em oposição à psicanálise e ao behaviorismo, os existencialistas ressaltaram que a consciência do homem não pode ser reduzida a processos psicoquímicos. Eles diziam que a consciência é apenas carregada, suportada por eles, ou neles se escora. Os cristãos podem concordar com essa afirmação, mas há algumas diferenças que precisam ser observadas. De acordo com os existencialistas, a consciência ou a mente é completamente livre. O comportamento humano não é determinado por nossas moléculas, mas por nossas livres decisões.
Na verdade, eles afirmam que o ser humano só vive ou existe, de fato, se sua liberdade não for limitada de forma alguma. Mas uma psicologia cristã não pode seguir essas afirmações, pois a liberdade seria entendida, nesse caso, como ver-se livre das ordenanças dadas pelo nosso Criador e pela sua palavra. O existencialista exalta o livre desenvolvimento e evolução da mente, enquanto o psicanalista falava de uma vida direcionada e o behaviorista de uma existência completamente condicionada, o existencialista falava de um impulso espiritivo e criativo em desenvolvimento. Mas essa abordagem não é a solução que estamos procurando, tampouco. Por um lado, a vida espiritiva do homem não pode ser reduzida a impulsos e reflexos, como querem psicanalistas e behavioristas, mas por outro, a vida espiritiva do homem não deve ser exaltada e transformada em uma mente livre que paira sem medo além da questão de sua própria vontade. A vida da mente está sujeita não a impulsos ou reflexos, mas ao coração. No coração, o homem é direcionado para Deus e seus mandamentos, caso em que ele é verdadeiramente livre, ou então para os ídolos e falsos deuses que o escravizam, quer se trate de deuses falsos do interior do homem, por exemplo, seus impulsos, quer de sua mente livre e aberta, ou mesmo daqueles deuses de seu meio, materiais ou espirituais. 3.9 Psicologia cristã. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos às normas divinas, lógicas, técnicas, linguísticas, sociais, econômicas, estéticas, jurídicas, éticas e písticas, normas de fé. Essas normas não são imaginadas por nós, mas sim estabelecidas por Deus ao ordenar a criação. E a verdadeira liberdade não consiste em sermos independentes dessas normas, mas em vivermos em submissão a elas. Todas as escolas de psicologia sobre as quais discutimos até este ponto, fosse a psicanalística, a humanista, a behaviorista ou a existencialista, deixaram de apreciar essa relação vertical do homem com Deus. Todos os psicólogos almejam alguma compreensão sobre o homem, mas é essencial percebermos que a natureza do homem se esconde no coração humano e que só pode ser entendida em termos do relacionamento do homem com Deus ou com os ídolos. E assim a psicologia cristã partiria da sabedoria bíblica que só Deus pode nos dar com respeito à relação em que ele colocou o homem. Fazendo uso dessa sabedoria, a psicologia cristã poderá, então, passar a criticamente aprofundar e enriquecer seus conhecimentos por meio de observações com metas direcionadas e experimentos. O psicólogo cristão é como Kurt Lewin, pois precisa ater-se aos dois grupos de fatores que determinam o comportamento, fatores pessoais, P, e situacionais, ambientais, S. No entanto, à frente de ambos, ele coloca o fator R, a condição religiosa do coração. E assim, a nossa fórmula psicológica deverá ser C igual a F de RPS. Lembramos ao leitor, mais uma vez, que quando se trata desses fatores pessoais, podemos distinguir entre fator biótico, B, perceptivo, P, sensitivo, dos sentidos, S, e espiritivo, E. Além disso, existe uma divisão ao longo de linhas perpendiculares a ser feita entre fatores constituintes C, operacionais O e motivacionais M. Essas distinções adicionais nos possibilitam apresentar as seguintes fórmulas. P é igual a F1 de R
B, P, S e S maiúsculo, e P, F2, de R, C, O, M, S maiúsculo. O fator R, a condição religiosa de um coração, é por sua vez parcialmente dependente de P e de S. No entanto, é sobretudo determinado por aquilo em que a religião se concentra, a saber, em Deus ou em ídolos. E nem Deus nem os ídolos podem ser acessíveis por meio de investigação experimental. Como se viu anteriormente, o coração também no seu interior não pode ser analisado em termos científicos. Quando se trata do coração, dependemos da luz da verdade de Deus, a qual conhecemos por meio da Sagrada Escritura.